Todos muito bem-vindos. O programa desta terça-feira é mais curto, tem apenas 1 hora e por isso vamos dedicar os próximos 60 minutos a falar de uma reação alérgica na pele, urticária. Quais são as causas, os sintomas, os tratamentos? É este o assunto que vai dominar toda a nossa conversa. Já sabe que pode esclarecer aqui as suas dúvidas, por isso ligue e faça a sua pergunta em direto. O número de telefone para o qual pode ligar e inscrever-se é o 225083297 ou pode também partilhar connosco a sua pergunta para esclarecer a sua dúvida ou também o seu testemunho ou o seu caso para o endereço de e-mail consultorio@portocanal.pt. Fique connosco até bem perto das 3. Está no ar o consultório. Dedicado à sua saúde e bem-estar, seja bem-vindo ao consultório desta terça-feira. Hoje, feriado, com um programa mais curto, vamos falar sobre urticária, quais são as causas, tratamentos e também os sintomas. É por isso nossa convidada, a doutora Maria Luís Marques, imunoalergologista, que agradeço a presença, Sra. Doutora. Muito obrigada por estar connosco. Tive que dizer com calma este nome, esta especialidade, porque é difícil. Sra. Doutora, podemos começar por explicar aos nossos telespectadores o que é a urticária? Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Obrigada. É um prazer estar aqui a falar sobre um tema que me é bastante querido. A urticária consiste então no surgimento de umas lesões avermelhadas na pele, que habitualmente apresentam um relevo central e que aos quais os doentes frequentemente atribuem outras denominações. Há quem lhes vá chamar umas babas, uns ampulhões, umas borbulhas. Estas lesões tipicamente dão bastante comichão, são bastante pruriginosas e associadamente pode aparecer ou não também um angioedema, que é o inchaço nas camadas mais profundas da pele e também no tecido submucoso, ou seja, nas zonas como o lábio, a língua, os pavilhões auriculares. A urticária é uma doença de pele. Okay. Nem sempre é uma alergia, nem sempre é uma reação alérgica. Nós habitualmente dividimos a urticária em dois tipos, frequentemente, que é a urticária aguda e a urticária crónica. Quando falamos de urticária aguda, em alguns casos, efetivamente, temos uma alergia por detrás, mas na grande maioria não. Quando falamos de urticária crónica, muito raramente existe uma alergia associada. Ou seja, a alergia aqui pode entrar mais como um cofator, ou seja, pode entrar como um fator agravante, mas não é propriamente a causa da doença. Vamos dividir então por fases e perceber quais são as causas da urticária crónica. Ok. Relativamente às causas da urticária crónica, a urticária crónica foi durante muito tempo uma doença muito misteriosa. À medida que o tempo foi passando, nós começámos a perceber um bocadinho mais sobre a fisiopatologia da doença e hoje sabemos que existe uma célula central em toda a fisiopatologia da urticária, que é o mastócito. Basicamente esta célula está em vários locais do corpo, nomeadamente na pele, e quando esse mastócito é ativado, vai libertar um conjunto de mediadores e essa ativação do mastócito e essa libertação desses tais mediadores que vai fazer com que surjam estas lesões cutâneas. Pronto. O que é que determina isto? Nós já temos algumas respostas, ainda não sabemos tudo sobre a fisiopatologia, mas já temos algumas respostas. E já conseguimos dizer a alguns doentes, em determinadas situações, que em algum caso o problema deles se aproxima mais de uma autoalergia, a outros que a doença deles tende a ser mais como uma doença, ou seja, mais do espectro da autoimunidade. Noutras situações ainda não sabemos exatamente qual é que é a causa por detrás da doença. Relativamente também à urticária crónica, é importante nós, dentro da urticária crónica, nós também dividimos-la em dois tipos. Okay. Dividimos em urticária crónica espontânea e urticária crónica indutível. Relativamente à urticária crónica espontânea, as lesões vão aparecer espontaneamente, ou seja, do nada o indivíduo vai apresentar as lesões. Relativamente à urticária crónica indutível, existe um estímulo
Okay? Esse estímulo pode ser o frio, o calor, a pressão, e depois desse estímulo as lesões surgem na pele. Portanto, podem surgir em qualquer idade também, ou há uma idade com mais prevalência? Podem surgir em qualquer idade. Tipicamente, a urticária foi reconhecida como sendo uma doença das mulheres na faixa dos 20, 40 anos, onde efetivamente é mais prevalente. No entanto, é cada vez mais frequente e existem mesmo alguns estudos que indicam que, por exemplo, na idade pediátrica, ela é cada vez mais reconhecida. Isto faz-nos pensar que efetivamente ela sempre existiu, nas diferentes faixas etárias, mas que agora começa a ser muito mais reconhecida, porque há mais conhecimento sobre a doença, as pessoas estão mais alerta. Por outro lado, também pode aparecer noutras populações especiais, como sendo os idosos, as grávidas, e estas populações especiais, seja a população pediátrica, as grávidas e os idosos, requerem uma abordagem diferenciada, ou seja, requerem que tenhamos mais cuidado, tanto em termos da medicação que propomos, o impacto que tem, por exemplo, nas crianças, na performance escolar, nos idosos, o facto de muitos idosos já estarem polimedicados, muitas vezes podemos ter que fazer algum ajuste da medicação, e na grávida, eventualmente por causa do risco que eventualmente pode trazer para o feto. Portanto, neste caso da urticária crónica, existe um tratamento que pelo menos vai dar qualidade de vida àquela pessoa. Exatamente. Então, o nosso grande objetivo na urticária crónica é tratar a doença até ela desaparecer. Okay? Pronto. E, efetivamente, a gravidade da doença, a gravidade da urticária crónica vai-se medir, efetivamente, através do não controlo da doença. Okay? E do impacto que esse não controlo tem na qualidade de vida do doente. Como é que é medida essa gravidade? Portanto, tem a ver com o impacto que a doença tem na vida. Nós temos escalas próprias, validadas inclusive em português, ou seja, estão validadas em várias línguas e também estão validadas em português, que nós no momento da consulta aplicamos ao doente. E depois vamos fazendo medições seriadas dessas escalas, ok? Isto são medidas mais objetivas, vamos fazendo avaliações seriadas dessas escalas e vamos ver como é que se comporta a doença ao longo do tempo. Claro que para quem vê estes doentes existem também medidas subjetivas, que é aquilo que o doente nos conta. Nós temos situações de pessoas que não dormem durante a noite por causa do prurido, têm vergonha e têm restrições sociais à custa das lesões cutâneas, ficam desesperados porque pensam que aquilo pode ser atribuído a alguma coisa que estejam a comer, alguma medicação que esteja a tomar, e muitas vezes tudo isto vai cursar com péssima qualidade de vida. Claro. E as escalas que nós temos hoje em dia, temos escalas de controlo, temos escalas de qualidade de vida, temos escalas de atividade da doença e, idealmente, elas devem ser aplicadas nestes doentes por forma a nós conseguirmos, ao longo do tempo, ver como é que a doença evolui. Qual é o tratamento normalmente adequado a este tipo de casos? Okay. O tratamento adequado passa essencialmente, falando da urticária crónica, sim, passa essencialmente pela utilização de fármacos antihistamínicos de segunda geração. Okay. São fármacos amplamente reconhecidos pela população para o tratamento mesmo de outras patologias, como sendo a rinite, mesmo em condições de alguma comichão. Frequentemente as pessoas recorrem aos antihistamínicos. E basicamente o papel dos antihistamínicos aqui é essencialmente atuar nestas células, que são os tais mastócitos, e impedir que elas libertem estes tais mediadores. E por outro lado, atenuar o efeito destes mesmos mediadores. Esta medicação com antihistamínicos, é importante percebermos que muitas vezes os doentes desvalorizam, porque como é um fármaco de uso comum, questionam o porquê de ser um antihistamínico. E depois também temos outra questão, que é como são fármacos habitualmente utilizados para alergia, parece que, e nós tentamos transmitir que a urticária crónica não é uma alergia, exatamente, parece que há assim um bocadinho um desvirtuar da mensagem. Mas a verdade é que eles são altamente eficazes na maioria dos casos. Pode acontecer termos que aumentar a dose, até doses que habitualmente não são recomendadas, mas efetivamente na grande maioria dos casos os antihistamínicos servirão para controlar a doença.
Quando chegamos a uma fase em que os antihistamínicos por si, em doses ajustadas, não servem, ou seja, não são suficientes para controlar a doença e, além disso, já excluímos outros diagnósticos diferenciais, já tratamos possíveis comorbilidades associadas, já excluímos outros fatores que possam estar a agravar a urticária, aí sim podemos então avançar para outro tipo de terapêuticas, sejam terapêuticas imunossupressoras ou mesmo terapêuticas biológicas. Importa aqui referir que não é contagiosa. Não, de forma nenhuma. Pronto. Que também é, até os doentes chegarem a nós, muitas vezes essa é outra questão que é muitas vezes parece levantada. Que às vezes há aqui algum estigma associado, não é? Quando uma pessoa Muitas vê alguém vezes. com estas lesões na pele, pode achar que de facto é contagioso e não é. E não é de todo. Não é contagioso, mas efetivamente a pessoa sente o peso enquanto não sabe exatamente o que é que tem e enquanto não consegue também transmitir para os outros qual é que é o seu problema, levanta-se sempre essa questão. Ainda para mais agora, numa altura de pandemia, em que as pessoas já estão muito alerta devido a outras questões, a contagiosidade é sem dúvida, parece que está sempre presente na cabeça das pessoas. Portanto, faz sentido também falar da questão emocional. Muitos destes doentes devem precisar de acompanhamento para perceber melhor a doença, precisamente, e para conseguir viver com ela e explicar também aos outros, no seu seio familiar e de amigos, que não é contagiosa, entre outros problemas que vão surgindo, imagino. As questões emocionais são outro grande tema dentro da urticária, porque lá está, nós temos uma situação que vai, no caso da urticária crónica, vai durar durante algum tempo, ou seja, a doença irá permanecer durante algum tempo e é preciso nós gerirmos toda a dimensão da doença com o doente. É possível prever esse tempo também ou vai ser de caso para caso? Nós temos alguns fatores, temos alguns indicadores que nos dizem que eventualmente a urticária irá durar menos ou mais tempo, mas não conseguimos fechar uma data com o doente, não conseguimos dizer daqui a um ano está curado ou daqui, nem o podemos fazer, porque isso é uma má gestão de expectativas. Mas efetivamente há alguns estudos que reportam que, por exemplo, um terço dos doentes, ou seja, 1 em cada 3 doentes com urticária sofre seja de distúrbio de ansiedade, seja de depressão efetivamente, muitas vezes também acontece os doentes acharem que a ansiedade e a depressão é a causa da urticária deles, quando também não é. Ou seja, pode ser um fator agravante, mais uma vez, mas efetivamente não é a causa da urticária. Agora, à semelhança daquilo que acontece com outras doenças do foro imunoalergológico, como sendo, por exemplo, a asma, o stress, a ansiedade, são sempre fatores desencadeantes e que podem agravar a doença, mas a doença já lá está. Okay? O stress é um fator contributor para o agravamento da doença. E mesmo tratando-se de urticária crónica, pode surgir numa idade já avançada. Exatamente. Tal como eu já referi, é efetivamente mais frequente, ou parece mais frequente em mulheres dos 20 aos 40 anos, mas pode mesmo surgir numa idade mais avançada. Numa idade mais avançada, efetivamente, devemos pensar sempre, a história, independentemente da idade, tem que ser sempre muito bem colhida, porque nós, quando colhemos uma história na urticária crónica, além de firmarmos o diagnóstico, ou seja, além de termos a certeza que aquele é o diagnóstico, também queremos excluir eventuais diagnósticos diferenciais, okay? Queremos fazer uma avaliação da gravidade da doença naquele momento, para saber até que ponto, ou melhor, em que medida é que vamos intervir naquele momento, e, sobretudo, nas pessoas mais velhas, por vezes podemos ter apresentações um bocadinho mais atípicas, e daí temos que ter mais algum cuidado e, sobretudo, também nas questões do tratamento. Qual é a diferença desta lesão em relação, por exemplo, ao eczema ou outros problemas, outras doenças de pele? Então, existem algumas marcas características desta lesão, que ela é uma lesão avermelhada, okay, com relevo, ou seja, o doente passa a mão na lesão e sente-a, e depois, quando carrega, ela desaparece. Pronto. Esta lesão dá comichão, não dá... Tipicamente, na maioria dos casos dá comichão, não dá dor nem ardor, e depois desaparece, tipicamente pode desaparecer em 30 minutos até 24 horas. Algumas lesões podem durar mais um bocadinho, mas habitualmente este é o padrão. E depois, outra questão importante é que habitualmente as lesões aparecem, desaparecem e vão surgindo e desaparecendo nas diferentes partes do corpo.
Relativamente ao angioedema, que é outra, que faz parte muitas vezes do quadro da urticária, inclusive pode aparecer isoladamente como manifestação da urticária crónica, este vai ter uma apresentação um bocadinho diferente. O angioedema é um inchaço do tecido, das camadas mais profundas da pele, ou então das mucosas, e o que vai acontecer é que nós vamos ter uma zona que fica inchada, seja a língua, o lábio, os pavilhões auriculares ou até mesmo os genitais, e tendencialmente não vai dar a tal comichão, vai dar um ardor ou um desconforto, e os doentes muitas vezes até referem que previamente ao surgimento do angioedema tem uma sensação de encurtiçamento, ok? E depois vai demorar mais tempo a desaparecer. Sim. Ou seja, em vez das 24 horas típicas da urticária, pode demorar até 72 horas a desaparecer. No caso do angioedema, quando ele aparece isoladamente, aí a lista de diagnósticos diferenciais é um bocadinho diferente, mas efetivamente também se pode enquadrar ou seja, pode ser um tipo de apresentação da urticária. Quando é que a urticária é então apenas uma reação alérgica na pele? Ok. Falamos então de reação alérgica na pele, essencialmente nas urticárias agudas. Okay. Nós, a tal divisão que fazemos inicialmente em urticária aguda e crónica é uma divisão temporal. Okay? Ou seja, nós na urticária aguda temos uma duração inferior a 6 semanas, na urticária crónica temos uma duração superior a 6 semanas. A urticária aguda, nós nem sempre vamos conseguir dizer aos doentes exatamente o que é que aconteceu naquele momento, ou seja, há um momento em que o doente tem aquelas lesões aparecem espontaneamente e isto pode estar relacionado com uma infecção vírica ou com uma infecção bacteriana, uma infecção que não se manifesta de outra forma, okay? E que depois resolve no tempo. Pode ser também a questão de tomar alguns medicamentos que podem criar essa reação, picadas de insetos? Exatamente. Pronto. Relativamente aos medicamentos e aos alimentos, efetivamente são causas da urticária aguda e é nessa altura que nós falamos então de uma reação alérgica na pele. Okay? Pronto. Quando enquadramos então os medicamentos e os alimentos, habitualmente estes quadros de urticária aguda irão ser repetitivos, ou seja, sempre que o doente estiver em contacto com determinado alimento ou com determinado medicamento, os quadros vão tender a aparecer. Nesta situação particular, a urticária pode aparecer isoladamente, okay? Ou pode aparecer como um sintoma num conjunto de vários sintomas, ou seja, quando nós temos uma reação alérgica, podem surgir então as lesões de urticária na pele, o doente pode ficar com falta de ar, pode ficar com sintomas gastrointestinais, como vômitos, diarreia, pode ter um episódio de desmaio e aí já estamos perante, efetivamente, uma reação alérgica grave, que é uma anafilaxia. Por isso, efetivamente, a urticária aguda, na maioria dos casos, irá ser, efetivamente, no contexto de uma infecção ou de causa indeterminada, mas existem algumas situações em que se identifica um medicamento ou se identifica um alimento em específico e aí sim estamos perante uma reação alérgica na pele. No caso de um medicamento pode ser fácil, de uma picada de inseto também, pode até estar visível. No caso de alimentação, quais são os exames que são precisos ser feitos para se perceber que foi aquele alimento que criou a alergia àquela pessoa que agora tem aquela erupção na pele, não é? Ora, antes de passarmos aos exames, convém novamente que a história clínica seja muito bem colhida, claro. Porque além da questão do próprio alimento, nós temos que fazer questões relacionadas com a confecção do alimento, com a forma como ele estava apresentado, se foi só um ou se foram vários alimentos, se já tinha havido algum episódio prévio que tinha sido de alguma forma ignorado, se havia algum fator, ou seja, algum cofator, ou seja, se o doente naquele momento estava doente, ou se tinha feito alguma medicação, ou se tinha praticado exercício. Por isso, temos que fazer uma história clínica exaustiva. Depois disso, efetivamente, nós temos exames para pesquisar uma determinada alergia, que passam por testes cutâneos, ou seja, por fazer os testes por picada na pele, para os quais existem 2 tipos, e depois temos então análises sanguíneas. No final, a forma que nós temos para estabelecer, isto claro também vai depender da forma como a reação se apresentou, quais é que foram os resultados dos exames, mas podemos e devemos determinar
o nosso estudo com aquilo que nós chamamos de uma prova de provocação, que é num ambiente altamente controlado, vigiado por médicos imunoalergologistas, dar o alimento à pessoa a comer e verificar se efetivamente há o desencadear de uma reação ou não. Claro que isto, até chegarmos a este ponto, temos uma longa marcha diagnóstica, nem sempre culminamos com essa prova de provocação, vai depender de vários fatores, mas efetivamente esse é aquilo que nós chamamos o padrão de ouro, é o gold standard do estudo da alergia alimentar. Sim, doutora, pode acontecer uma pessoa quando tem mais idade, passar a ser alérgica a um alimento, por exemplo? Pode. Nunca ter sido e por exemplo, momento... com 50, 60, 40, começar a ser alérgico? Começar a ser. Nós temos, lá está, a semelhança da urticária, que sempre foi vista como uma doença do adulto e agora começamos a perceber que também pode acontecer nas crianças, existem alguns preconceitos relativamente a determinadas doenças que só existiam numa determinada idade. E nós estávamos muito habituadas, ou muito habituados a ouvir falar da alergia ao leite na idade pediátrica, da alergia ao ovo, e efetivamente na idade adulta também temos muitas reações alimentares e é cada vez mais frequente. Há uma mudança no padrão de alimentos tipicamente implicados, ou seja, em vez do típico leite e ovo na idade pediátrica, nós, na idade adulta, temos mais os frutos secos, os mariscos, os peixes, ou seja, há uma mudança do padrão de alimentos implicados. No entanto, é frequente e chega-nos cada vez mais à consulta doentes que já em idade adulta começaram a ter alguns sintomas com determinados alimentos e este é um outro conceito que é engraçado, porque invariavelmente a conversa é eu sempre comi isto, claro, e de um momento para o outro comecei a fazer alergia. Pronto, e é aquilo que eu explico sempre, não é a primeira vez, ou não será na primeira vez que nós ingerimos um determinado alimento que vamos fazer a reação a esse alimento, porque o nosso sistema imunitário nunca foi confrontado com esse estímulo previamente. Será o contacto subsequente, ou seja, será o contacto, serão vários contactos com esse alimento, mais uma desregulação do sistema imunitário que irá provocar aquela alergia. Para este tipo de caso, para este tipo de urticária, causada por fatores também ambientais, não é? Qual é normalmente o tratamento? Falamos então da urticária aguda? Aguda, sim. Ora bem, quando temos então, no caso das infecções, na urticária aguda, no caso das infecções víricas ou no caso das situações que nós nunca chegamos a perceber exatamente o que é que aconteceu, o tratamento passa por tratamento sintomático, ou seja, naquele momento nós tratarmos os sintomas do doente. O doente tem comichão, o doente tem muitas lesões, está muito aflito, tratamos sintomaticamente o doente naquele momento. No caso das alergias alimentares e das alergias medicamentosas, o tratamento passa em parte por evitar aquilo a que o doente é alérgico e depois, dependendo do alimento e dependendo do medicamento, podemos ter que arranjar ou alternativos nutricionalmente equivalentes, no caso dos alimentos. No caso dos medicamentos, temos que arranjar medicamentos que façam a mesma função daquele medicamento, sem, contudo, causarem reação. E questões do foro emocional, como o stress, a ansiedade, também podem causar urticária? Não causam, agravam. Agravam. Portanto, uma pessoa que já tem, já sabe o diagnóstico. É uma pescada de rabo na boca, não é? Porque, efetivamente, a pessoa tem aquele problema, pode efetivamente já ser uma pessoa emocionalmente com alguma patologia de base, mas não é esse o motor, ou seja, não é essa a causa da urticária. E muitas vezes, lá está, o doente acaba por se autoculpabilizar, porque mesmo perante situações que não conseguiria controlar, como sendo a ansiedade ou o stress, que são situações altamente difíceis de controlar, ele atribui o seu problema a isso e então entra naquela espiral de autoculpabilização. Pronto. Agora, efetivamente, são fatores cada vez mais reconhecidos e em casos específicos pode ser recomendado apoio desse foro, nomeadamente apoio do foro psicológico ou psiquiátrico para estes doentes e que podem, sendo este um cofator, podem contribuir para a melhoria do controle da doença. Ou seja, não vai resolver a doença, porque o que vai resolver a doença é efetivamente o tratamento e o tempo. Claro. Okay? Mas vai melhorar o controle da doença. A partir do momento em que nós controlamos, ou melhor, em que identificamos esses cofatores e os controlamos, a doença em si vai passar a estar melhor controlada. E uma pessoa também com urticária, neste caso, digamos que está controlada, mas ainda tem estas erupções na pele.
Tem alguma limitação no dia-a-dia? Não pode, por exemplo, apanhar sol, fazer piscina ou tem liberdade total? Tem liberdade desde que total, não é? Desde que não tenha também as tais urticárias físicas. Bem, dentro da urticária crónica, nós subdividimos mais uma vez. Isto é subdivisões sobre subdivisões. Pronto, e na urticária crónica, nós temos então a urticária crónica espontânea e a urticária crónica indutível, a urticária crónica física. Na urticária crónica espontânea, as lesões surgem espontaneamente. Na urticária crónica indutível, o doente está bem até ter aquele estímulo externo. Dentro do conjunto de estímulos, nós falamos, por exemplo, da pressão, falamos do frio, do calor, do sol. Existem doentes que são doentes ainda mais complexos que até podem apresentar os dois tipos, ou seja, ter uma urticária crónica espontânea e, associadamente, uma urticária crónica indutível. Okay? Pronto. No caso das urticárias crónicas indutíveis, existem recomendações específicas que nós podemos dar ao doente de acordo com o seu grau de tolerância àquele estímulo. Okay? Por exemplo, um doente que tenha urticária ao frio, nós podemos identificar exatamente a que temperatura que o doente reage e podemos dar indicações sobre que não pode ir, por exemplo, para a água do mar ou que não pode ter contacto com determinadas com água a determinada temperatura. Claro. No caso da urticária solar, evitar efetivamente a exposição ao sol. Por isso, existe toda uma série de recomendações que nós podemos dar nesses casos. No caso da urticária crónica espontânea, as lesões vão surgir independentemente do sol, da exposição ao ar livre, não estará relacionado com isso. Muito bem, Sra. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Esclarecidas as minhas dúvidas, vamos ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores após um curtíssimo intervalo, mas eu vou recordar o número de telefone lá para casa para o qual deve ligar se quiser participar em direto também aqui, esclarecer a sua dúvida. 225083297, 225083297 é o número de telefone que está disponível. Pode já ligar e inscrever-se, ou se preferir enviar um e-mail para o endereço consultório@portocanal.pt. Escreva já ou ligue já para termos todo o tempo aqui no consultório na próxima meia hora para o ajudarmos a esclarecer as suas dúvidas sobre este assunto urticária. Até já.